Bom, vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai ler aí o quarto princípio, né, das leis herméticas, né, que é o princípio da polaridade, né, que diz no início: tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem seu par de oposto, semelhante e dessemelhante são o mesmo. Os opostos são idênticos na natureza, mas diferentes em graus. Os extremos se encaixam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem e devem, né, ser restabelecidos. Reconciliados, aqui é a palavra que ele usa. Mas enfim, polaridade. Esse princípio ele é fantástico, né? Porque vai falar sobre essa dualidade, essa polaridade do mundo manifestado, né? E a gente entender, né, que essas escalas que a gente diferencia, na verdade, são a mesma coisa, né? Esses itens, né, que a gente diferencia, né? O bem e o mal, né? Porque, por exemplo, o mal, ele é a ausência do bem. Ele não existe por si só, né? Assim, mas como assim? Vou dar outro exemplo: calor e frio. O frio não existe. O frio a gente chama de frio, mas o frio nada mais é do que a ausência de calor. E o que acontece? Tu e eu provavelmente temos a qualificação calor e frio para nós diferente. Se a gente pegar pessoas diferentes nos polos, a gente vai ver que frio e calor, eles são simplesmente percepções individuais de cada um. A escala é calor, né? A gente vê as alturas, tudo que é a escala de medidas de altura, 1 centímetro ou 20 centímetros, é alto ou baixo, né? São questões que a gente, por natureza, a gente tem que entender. Mas por que isso existe, né? Como eu quero trazer aqui, o nosso cérebro, ele funciona e aprende por diferenciação, por contraste, né? Eu vou pegar um outro exemplo que vai ter a ver com isso aqui que eu estou falando, que é luz e escuridão. A escuridão é a ausência de luz. É uma escala, a escala é luz, tá? E como é que, por exemplo, a gente enxerga, né? Através de luz. Os nossos olhos vão enxergar, né, feixes de luz entrando e são decodificados de acordo com a frequência que é, tá? Que a gente recebe isso. Então, a gente tem que entender que o nosso cérebro ele vai codificando porque ele funciona sempre dividindo, contrastando as coisas. Então, a nossa psicologia, a nossa cabeça, a nossa forma de ver o mundo, ela é toda fragmentada sempre nesse entendimento dual, polarizado. Então, tudo é polarizado. E a gente não tem que achar isso bom nem ruim, porque é o que é. Eu posso simplesmente entendendo isso, ser mais, e a gente sabendo disso, a gente ser mais, como é que eu vou te dizer assim, mais receptivo às ideias dos outros. Porque talvez essa pessoa está vendo as coisas numa escala diferente da minha. Não quer dizer que ela esteja errada ou certa, e não quer dizer que eu esteja certo ou errado. Existe só essa questão que daqui a pouco a gente está vendo dentro de uma escala pontos diferentes da mesma escala. São coisas que a gente tem que entender e viver e aceitar, porque como eu falei num vídeo anterior ali, né, sobre a fragilidade do ser humano, é a questão da gente aceitar as coisas, ser humilde. A coragem está na humildade. A coragem está na nossa força de aceitar quem a gente é com as nossas fraquezas e as nossas forças. Porque as próprias forças e fraquezas, elas são escalas da mesma coisa. Então, quando a gente vê no mundo, quando a gente vê na nossa mente, quando a gente vê na nossa matéria, quando a gente vê no universo, tudo isso é o contraste dos polos dentro de uma mesma escala. Tudo que a gente pegar para olhar. E essas graduações, elas existem exatamente para isso, para a diferenciação. O mundo manifestado, todos os mundos inferiores, eles são mundos de diferenciação. Eles não são mundos de igualdade. Por isso que eu já falei, um dos problemas nossos hoje é a gente falar em igualdade, bater tanto em igualdade sem entender isso, sem entender que a igualdade é artificial.
é algo que a gente deseja, mas que não existe em lugar nenhum da natureza, nenhum no universo, na nossa mente, nada. A gente precisa o quê? Ter respeito e entendimento, exatamente para isso, para entender que o outro pensa diferente de mim, mas ao mesmo tempo a gente está pensando na mesma escala. A gente está conectado por alguma coisa, mas a gente vê pontos de vista de percepção diferente, porque quando a gente coloca as coisas para fazer as comparações, cada um de nós aprendeu a fazer isso diferente, cada um de nós aprendeu a olhar para o lugar diferente, cada um de nós aprendeu a dar nome para escala diferente de forma diferente. Essa questão, eu vou chegar lá no Nordeste, por exemplo, o cara, eu sei lá, saio daqui, tô no frio, chego lá, vou dizer, puta, 15 graus tá calor. O cara vai dizer, não, tá frio. Eu vou brigar por causa disso? Não. A gente só vai e a gente vai estar falando sobre percepções diferentes de uma mesma coisa. Por quê? Porque lá, conforme ele vive, o ambiente que ele vive, tudo mais, ele entende que 15 graus é frio. Para mim, dentro do que eu vi, entendo que é calor. Então a gente precisa entender essa questão da polaridade, da dualidade, porque ela permeia também muito de todas as filosofias antigas. E se tu for pegar, por exemplo, uma das religiões mais fortes no Brasil, ela bateu muito nisso, só que ela separou um pouco isso, né? Como sendo o diabo versus Deus, bem versus o mal. E na verdade são escalas da mesma coisa. Ou seja, esse lado não está tão distante desse aqui não. São só formas e percepções de coisas. E é como eu falei, a gente é luz e treva. A gente é bom e ruim. A gente tem o mal e o bem dentro de nós. A gente pode o quê? Trabalhar para caminhar nessa escala. E a gente tem que entender que talvez as outras pessoas também estão caminhando nessa escala. E talvez para uma pessoa a escala de bem está mais para um lado, onde começa o bem, vamos dizer, o número 7, de 7 de 10 para mim é onde começa o bem. Talvez para outra pessoa o 5 de 10 já é onde começa o bem. E a gente vai ter essa questão. Então a gente tem que entender isso porque são percepções, manifestações, contrastes, coisas onde a gente aprende a viver e dar nome, decodificar através do nosso background, aí, da nossa genética, né? Porque a gente carrega toda a nossa formação através da genética, e assim como o meio que a gente vive, nasce e é educado também vai considerar isso. Se a gente entender isso, a gente começa também a se libertar, que eu acho que é o ponto mais importante, né? Se libertar da nossa ideia de julgamento, né? Da gente achar que a gente está certo, as pessoas estão erradas. A gente começa a separar e ver que tipo a pessoa tem a sua verdade, tem a minha, está tudo bem. Eu vou fazer o meu caminho aqui, o meu entendimento, as minhas jornadas, porque, como já falei em outros vídeos, a realidade é relativa, a realidade não existe de forma absoluta, tá? Ela é simplesmente uma leitura da minha mente, como é uma leitura da tua mente, e cada, digamos, receptor tem a sua programação, né? E que vai decodificar algumas coisas com alguns significados e vai ter perdas nas horas quando os estímulos ali através do nosso aparelho sensorial se juntam, né, como já falei aqui num dos vídeos sobre o processo de realidade lá atrás, né, aqui no cérebro, já é provado que a gente tem perdas, né, então a tua perda nessa conexão é diferente da minha perda, a emoção, o sentimento vinculado, isso é diferente de cada um de nós. E a gente precisa entender e respeitar os seres humanos com isso. A gente precisa entender que tudo é assim. Então, como eu estou falando aqui do livro do Kybalion, né, do Kybalion, como tu quiser chamar, das 7 leis herméticas, né, que são 7 leis naturais, são 7 leis da vida. Né, o hermetismo ele influenciou vários filósofos do passado. Existe muita coisa que a gente não sabe, então o que veio antes, o que veio depois, mas na introdução aí eu já falei um pouco sobre essa questão do Hermes Trismegisto e do Hermes aparecendo em diversas culturas, né, e sendo esse conector, né, entre os mortos e os vivos, e em outros lugares entre a terra e os céus, né, ele era um mensageiro ali,
fazer essa conexão e que em outras filosofias existem outros personagens, mas que têm o mesmo papel que ele, e por isso que é dado a ele, né, que seria por isso que o nome a referência dessas informações, desses conhecimentos, digamos, dito que é ele que transforma. Por quê? Porque seria essa sabedoria divina que foi recebida por algum ser humano, ou seja, ela foi transmitida por algum meio, né? E isso tu vai ver, por exemplo, na própria Igreja Católica, Moisés, Jesus Cristo, enfim, também fazendo esse processo de receber essa informação e decodificando em leis. Só que essas leis aqui são bem antigas também, e são leis mais naturais, mais simples, de entendimento da cosmogonia, cosmologia do ser humano e da Terra. Então, para pensar, né? O objetivo aqui é a reflexão, é o entendimento. Observa a tua vida, observa as tuas coisas, observa as tuas emoções, teus pensamentos, porque tudo é dual. Se a gente for para as emoções, para os pensamentos, eu vou usar a escala amor, por exemplo. A escala amor, a gente tem o ódio num extremo e a paixão no outro extremo. Eu, particularmente, tenho muito receio, e receio no sentido de que me acende um alerta, e eu preciso dizer isso para ti, que é o quê? Por exemplo, existem pessoas que vivem nos extremos, tá? Todas as sabedorias antigas, budismo, taoísmo, mas o budismo é muito forte nisso, né? O budismo é muito o caminho do meio, né? Por quê? Porque ele entende que as polaridades são para dar cores às coisas, para a gente dar nome, para a gente estereotipar, vamos usar uma palavra mais moderna, para a gente entender que isso aqui está aqui, isso aqui está cá. Mas eu sei que nem isso é o melhor caminho. O caminho do meio é o melhor. Por quê? Porque o caminho do meio, eu posso ir para um lado, posso ir para o outro, e eu identifico, eu desenvolvo em mim a capacidade de entender quando a escuridão está ganhando força em mim ou quando a luz está me influenciando, e eu escolho o que fazer. Porque o caminho do meio é isso, é a capacidade de se libertar dos polos e fazer com consciência o caminho que tu quer trilhar, ou seja, a liberdade, né? A rebeldia está aqui, a boa rebeldia. Então, o amor, e eu estava falando sobre essa questão, que pessoas que são apaixonadas, tu já deve ter visto algumas pessoas assim, elas vão da paixão para o ódio rapidamente. São pessoas que trabalham muito nos polos. Essas pessoas são perigosas, eu dou entre aspas, para quem não entende como as coisas funcionam. Então, por exemplo, eu vou me relacionar, seja trabalho, seja qualquer coisa. Aquela pessoa que, sou apaixonada, ficou apaixonada, isso aqui, eu já sei, isso aqui é só questão de tempo para esse polo ir para outro polo. Porque vai acontecer. É natural, porque faz parte da mesma escala. E é natural que de um polo vá para outro polo. Quem caminha mais no meio dificilmente vai para os polos facilmente, a não ser que queira fazer isso conscientemente ou se permita, né, deixar rolar, vamos dizer assim, né? Mas normalmente as pessoas que estão nos polos e caminham nos polos, elas têm maior como é que é? Para muitas pessoas são imprevisíveis, mas quando a gente entende essas leis, a gente entende que é assim que funciona e tá tudo bem. Eu não vou me surpreender com uma pessoa que antes se dizia apaixonada, agora tendo ódio de mim, porque ela vai fazer o caminho normal da polarização. Política, direita, esquerda, é a polarização, é a briga, é a radicalidade, que não leva a lugar nenhum, mas que tem grande poder sobre a nossa vida, sobre a nossa sociedade. Por quê? Porque é assim. Porque é a forma que a gente vai vendo, e hoje os contrastes, os estímulos são cada vez maiores para que a gente caminhe para os polos. Porque, como eu já falei, é para te virar rebanho dos poderes. E ele existe dos dois lados. Então, se tu tá aí, sou extremo, sou direita, que não sei o que,
e os caras lá, não sei o que. Tu tá sendo manipulado. E talvez não perceba. Ah, mas eu tô lá na esquerda, sou comunista, sou não sei o que, papapá, e a direita lá, extrema direita, os caras vão tudo. Tu tá sendo manipulado. Tem sim na extrema direita os radicais, como tem na extrema esquerda os radicais. Mas nem todos que caminham desses lados são isso. Entende? A pessoa que está no caminho do meio vai entender que existem coisas boas na esquerda, coisas boas na direita. E eu vou tentar o quê? Tendo consciência disso, é entender, puta, isso aqui eu pego pra mim porque isso aqui é bom. Isso aqui eu pego pra mim do outro lado porque é bom. E isso não me faz ser ninguém ruim. E essa é a loucura. Hoje quem tá no caminho do meio apanha. Mas tá tudo bem. Por quê? Porque é o caminho, é a vida. As coisas são assim, sempre foram assim. Hoje a gente só tá com elas mais exaltadas, mas sempre foi e sempre vai ser, tá? Nós não podemos... É o que eu já falei aqui ali no outro dia, assim, essas leis, elas são leis naturais. Se a gente entender elas, aceitar elas, saber usar elas da melhor forma, a gente vai ter uma vida de qualidade, com maior paz, maior saúde mental, a gente vai viver mais, a gente vai ter mais oportunidades, porque a gente vai entender como as coisas funcionam. A mesma coisa, como eu já falei, que tem os ciclos, tem, né, todos nós, o mundo é impermanente, está sempre se transformando. Se a gente entender os ciclos de transformação, a gente vai ter uma vida mais saudável mentalmente, fisicamente, financeiramente, em todos os aspectos do mundo manifestado. Por quê? Porque a gente entende como as coisas acontecem. Então, esse princípio da dualidade, ele é fantástico. Ele é fantástico para a gente entender, identificar ele e a partir disso fazer uma construção nossa na metodologia, né, dos sábios orientais sobre o caminho do meio. Sobre o caminho do meio, como eu falei, não é tu sendo as duas coisas, não, é tu sendo liberto, tu não tendo, tu tendo menor, esses dois lados tendo menor influência sobre ti e tu dentro do teu caminho sabendo usar essas duas forças. Porque ação e reação, tudo que existe no mundo físico, tudo que existe é sempre assim. Essas forças vão estar sempre agindo, elas são naturais, entende? Tu precisa entender isso. Se tu entender isso e tu caminhar para o caminho de se libertar disso e usar elas quando tu quiser, tu vai ser um verdadeiro alquimista, como chamavam no passado, que era usar as forças a seu favor. Né, usar essas coisas que muitos chamavam de místico, ou tipo, a pessoa tem uma visão superior. Na verdade, ela só sabia identificar os padrões que existem na vida e na natureza, que está cheio aí. Só a gente é ignorante quanto a isso, porque a gente não é educado para isso. Mas todos nós temos dentro de nós isso, todos nós temos a capacidade de desenvolver isso para ter uma vida melhor do que a gente tem hoje. Tá? Reflita sobre isso. Pensa sobre isso e me diz aí o que tu acha sobre a dualidade, tá bom? Até mais.